Olá e bem-vindo ao podcast do YouTube de Jeans Guarda, mais uma vez destacando os líderes globais e as personalidades que estão moldando o mundo em que vivemos, especialmente quando se trata de tecnologia e negócios, e todos os principais desafios que também estamos enfrentando, mas as oportunidades e isso. Podcast alimentado por businessavc.net, citiesavc.com, wisdom.ai e sportsavc.org. Temos analisado o maior desafio que estamos enfrentando como humanidade, como sociedade, e na verdade temos tido muitos líderes de pensamento diferentes, personalidades, tecnólogos, e hoje acho que trago uma das personalidades mais fascinantes que realmente me deixaram perplexo e também intrigado. Com todo o trabalho que essa personalidade tem feito, mas também sobre os riscos fundamentais e as oportunidades que temos quando se trata das áreas de tecnologia, cibersegurança e toda a infraestrutura industrial de contraposição ao extremismo e transparência governamental. Então dou as boas-vindas à nossa série Emily Croze. Emily é uma especialista e eu diria uma autoridade global em tecnologia, cibersegurança, infraestrutura industrial, contramedidas ao extremismo e transparência governamental, com mais de 10 anos de experiência. Ela é CIA, Agência de Segurança Nacional, e comandante de Inteligência e Segurança do Exército dos Estados Unidos, especialista em InfoSec, e também serviu na Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos da América por 7 anos antes de entrar no setor privado. Atualmente, ela é cofundadora do Hacking History, um projeto que explora como o governo dos Estados Unidos da América lida com a comunidade hacker. Ela regularmente fala e ensina sobre os temas de proteção à privacidade, os riscos potenciais da guerra cibernética e algumas de suas apresentações notáveis, incluindo títulos e temas como Sangue nos Fios, Como se parece uma guerra cibernética, e a democratização da inteligência, como todos nós participamos em operações de inteligência modernas, espionagem económica e o quanto deveríamos nos preocupar com a guerra cibernética. Ela é uma educadora e treinadora especialista e suas apresentações oferecem aprendizados práticos sobre a proteção à privacidade e possíveis ameaças de guerra cibernética. Vamos falar também hoje sobre um livro recente que estou muito animado para apresentar, que é O Ato do Futuro, e é publicado pela Wiley. Foi recentemente, em outubro de 2024, e neste livro, Emily se aprofunda nas complexas relações entre a agricultura e o governo dos Estados Unidos ao longo do passado poucas décadas. Então, há muitas coisas diferentes aqui para falar. Como nota final, Emily também defende a inclusão lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e ressalta a importância da diversidade no setor de tecnologia. Emily, uma mulher transgênero, compartilha suas experiências em ambientes de trabalho dominados por homens, ressaltando os desafios enfrentados por mulheres, especialmente transgêneros, nesses locais. Há muitos tópicos apenas nesta introdução. É um prazer e uma honra ter você aqui, Emily. Bem-vinda a esta série. Agradeço por me receber, estou muito ansiosa. Então, eu acho que seu perfil é incrível, mas também é muito poderoso porque você tem lidado provavelmente com os tópicos mais sensíveis do mundo e ao mesmo tempo mantendo sua integridade pessoal e sua identidade pessoal e género nas áreas, o que é muito especial e muito, eu diria, bastante único, porque a maioria das pessoas tem medo quando se fala sobre todos esses diferentes tópicos que acabei de ler. Então, eu gostaria de começar sobre sua história, como você acabou realmente trabalhando para a CIA e para os agentes de inteligência mais poderosos do mundo, mas como você também manteve esse tipo de integridade que eu admiro e também um senso de ativismo, mas também um senso de honestidade e transparência, que é mais importante do que nunca. Sim. Então, eu entrei na comunidade de inteligência nos Estados Unidos logo após sair da faculdade. Foi algo que fiz através da minha universidade, que tinha um programa patrocinado pela Agência de Segurança Nacional, chamado de Centro de Excelência Acadêmica. Então, nós tínhamos não conhecia realmente ninguém pessoalmente que, patrocinou aquele programa na universidade, mas parecia um bom caminho para eu seguir após a minha educação universitária. Então eu fui e trabalhei para a Agência de Segurança Nacional assim que saí da faculdade por volta de 2010, quando comecei lá. Eu gostaria, antes mesmo de entrar nisso, durante sua educação,
Antes eu não sei se você voltaria à sua infância, você acha que realmente acabaria trabalhando em segurança cibernética e todos esses tópicos que você está agora? Porque eu sempre gosto de ver das pessoas que nos ouvem a essa desmistificação de si mesmo, mas também suas conquistas com o seu histórico. Sim, essa é uma pergunta engraçada. Se eu pudesse voltar aos meus dias de ensino médio, provavelmente não teria imaginado seguir esse caminho. Apesar da introdução, a introdução muito detalhada que você me deu, eu realmente não me considero uma pessoa particularmente especial de qualquer maneira, então seguir esse caminho é muito interessante em retrospectiva e o eu não trocaria, porque essas experiências foram muito valiosas para mim, mas eu definitivamente nunca teria considerado que eu era você sabe, inteligente ou talentoso o suficiente para seguir esse caminho, mas, é definitivamente. Um privilégio, com certeza você é muito inteligente e o que você alcança é muito especial também. Então, eu acho que brindamos a isso e parabéns, porque não é uma pequena tarefa o que você alcançou e também acho que é muito importante porque você é um realizador e também seu trabalho fala muito e também é muito pé no chão, né, o que eu admiro ainda mais. Então eu quero tocar, então você mencionou, então da faculdade e da universidade, você acabou realmente trabalhando, claro, para a maior organização de inteligência do mundo, e claro que eu não vou para todas as insinuações que você tem lá, mas nos conte um pouco sobre essa experiência. E eles trabalham, na verdade, tanto para a CIA quanto para a Agência de Segurança Nacional, que provavelmente não são as maiores agências de inteligência do mundo. As pessoas estão acostumadas a ver isso em filmes do James Bond, mas a realidade é mais pé no chão e cheia de detalhes. Gostaria de desmistificar esse trabalho, mantendo o que você desejar tornar público. A partir dessa experiência, migramos para o setor privado. Sim. Então, de forma geral, acho que a ideia que as pessoas têm sobre inteligência e a maneira como ela funciona é muito diferente de como realmente funciona na realidade. É uma burocracia. É uma burocracia presente em vários países, não apenas nos Estados Unidos da América, e no final das contas é um jogo que os países ao redor do mundo jogam uns com os outros. Então, dessa forma, ela é muito menos místico do que você pensaria assistindo a filmes. Mas há algumas coisas que são mais verdadeiras na vida real, mais verdadeiras na realidade do que você esperaria até mesmo em algumas ficções muito distantes. Então, existem nuances interessantes na maneira como alguns países fazem isso em comparação com outros. Provavelmente uma das coisas mais interessantes que aprendi é apenas como os tipos de técnicas e áreas de interesse que as comunidades de inteligência se envolvem, né, é muito lado a lado com o resto do mundo que vemos no dia a dia. Muitas das pessoas que são como eu, que trabalharam na comunidade de inteligência, ainda vão ao supermercado, sabe, ainda dirigem seus carros nas mesmas estradas que nós dirigimos. Então, nesse sentido, é um pouco como um subconjunto do mundo que existe de uma maneira que podemos meio que ver quando realmente estamos procurando por isso, mas de outras maneiras é imperceptível se você não estiver realmente envolvido com isso. Então, é fascinante poder ver esses marcadores mesmo agora, quando estou meio que apenas no mundo e noto algo que, ei, isso parece algo que eu me lembro. Mas sim, a maioria das pessoas não vai ver se não estiverem procurando por isso. Então, nos conte um pouco sobre o trabalho, então, o que é trabalhar, porque você está lidando com as coisas mais perigosas que a humanidade está enfrentando, desde a guerra cibernética até hackeamento de infraestrutura industrial, contra extremismo e tudo isso. Cada um deles provavelmente é um podcast por si só, mas eu trabalhava na maior agência de inteligência do mundo sobre esses tópicos. Não sei se você quer compartilhar, sem entrar em detalhes, qualquer risco que teve que desmantelar, qualquer grande coisa, porque é claro, a maioria das pessoas dirige carros e vai aos supermercados sem ver o que você faz para nos proteger. Há uma pequena fração de pessoas loucas no mundo, mas a maioria só quer viver suas vidas. Gostaria de ouvir sobre sua experiência e tópicos que queira destacar sobre segurança cibernética, especialmente guerra cibernética, infraestrutura industrial e contra-extremismo relacionado. Sim, claro, coisas como o contra-extremismo são, esse item em particular é uma ameaça em constante evolução.
Não é uma coisa que existe em uma única forma para sempre, da mesma maneira exata. Existem marcadores que são semelhantes entre os casos. Então você sabe como a Al-Qaeda, por exemplo, tem muitos marcadores em comum com outros grupos que vieram depois, como Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ou Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Quer dizer, ambos são grupos meio similares em si mesmos, mas suas ideologias são um pouco diferentes também. Então, cabe às agências de inteligência governamentais trabalharem em conjunto com organizações militares para identificar essas fontes de extremismo e fazer algo a respeito. Então, as ações deles variam dependendo do alvo. Em alguns casos, você pode ter uma missão que acaba com a captura, ou em alguns casos, o assassinato de um líder terrorista, como vimos várias vezes ao longo dos últimos 20 anos. E então, antes mesmo de chegar a uma operação como a de Bin Laden, por exemplo, há muito trabalho de inteligência que precisa ser feito antes desses tipos de operações. E parte disso, especialmente nos últimos, digamos, 20 anos, bastante sólidos, 20, 30 anos, se devem à inteligência de sinais, ou o que chamamos de segundos, e a comunidade de inteligência. E um novo componente disso, né? Ou um componente mais recente da inteligência de sinais é o que eu faço, que é a segurança de computadores, a segurança ofensiva de computadores. É um componente disso, né? Você tenta obter inteligência de computadores. Então, isso tem sido uma parte ainda mais rapidamente evoluindo da comunidade de inteligência e do processo de coleta de inteligência nos últimos, como eu disse, 20 anos. E então, a partir desse trabalho, e eu acho que, é claro, há uma parte burocrática que é o que nos salva, porque no final do dia essas partes burocráticas não são. Eu sei que agora a burocracia, o nome em si, é muito assustador, mas ao mesmo tempo precisamos ter processos, precisamos ter estruturas e precisamos ter também maneiras de juntar todas essas coisas. Com base no seu trabalho, gostaria de aprofundar mais o tema. Em grandes casos, sempre há suspeitos na lista com os quais você ou a equipe teve que lidar. Eu gostaria de abordar que a comunidade de hackers é enorme mundialmente. E claro, existem hackers de chapéu branco, preto e chapéu preto. Então, um pouco de, se você puder, provavelmente, e você também é um educador, para educar o nosso público sobre a magnitude e importância disso para nós, já que, é claro, é invisível. A maioria das pessoas não tem consciência da importância disso. Se possível, gostaria que você explicasse um pouco isso, o que você está fazendo e como funciona então das diferentes comunidades ao redor dessas áreas. Sim, diferentes agências têm métodos de trabalho distintos. Então, nos Estados Unidos, temos agências de 3 letras, FBI, Agência de Segurança Nacional, CIA, e todas elas têm requisitos para a coleta de inteligência. A maioria desses requisitos vem de fontes militares ou outras fontes legislativas dos Estados Unidos da América. Por exemplo, até mesmo o presidente pode ter requisitos para o militar ou para a coleta de inteligência. Então, eles podem ter como um requisito amplo que nós temos. Nós temos uma necessidade de, digamos, material de proliferação nuclear. Então, queremos saber tudo sobre os proliferadores identificados de materiais nucleares, o que estão fazendo com isso, quem está transferindo, quem está produzindo. E então cabe às agências de 3 letras, à comunidade de inteligência, reunir o máximo de informações possíveis sobre essas áreas de interesse, usando as técnicas que têm à disposição. Então, frequentemente ei, aqui está o que precisamos. E encaminhe para quem tem acesso a essa informação. Nós te damos a bênção para ir encontrar, seja isso falando com um indivíduo, obtendo através do que chamamos de inteligência humana ou humanos. Ou, ei, achamos que eles podem estar transferindo informações através de um dispositivo baseado em sinal ou computador. Se a informação está em um sistema de computador, envie para uma agência de 3 letras diferente, que irá obtê-la. Então, é uma espécie de teia complexa de necessidades e fornecedores de informação. Então, é muito simples quando você desmembra tudo em esses tipos de recipientes. Então, é claro, uma vez que você obtém a informação bruta, você precisa enviá-la para pessoas que podem juntar todo o quadro.
Então, os analistas que trabalham dentro da comunidade de inteligência, alguns deles têm autorização para juntar essas peças do quebra-cabeça com base em várias fontes diferentes e produzir um relatório de inteligência que é sintetizado a partir de, você sabe, de todos os relatórios sobre coleta de sinais e coleta humana e imagens de satélite e tudo mais. Assim, eles podem simplificar muito para os tomadores de decisão consumirem essa informação e então fazer uma escolha que realmente impacta todos no globo. Então eu quero aprofundar um pouco mais no que você acabou de dizer. Então, no momento, a partir do trabalho com os governos e as agências que você acabou de mencionar, há também, é claro, o mundo lá fora. Então temos o tipo geral de infraestruturas operacionais que temos, as infraestruturas tecnológicas, e então temos os hackers de chapéu branco, que são os hackers anti-cal, de pessoas como você, que são especialistas e especialistas em segurança, autorizados a encontrar e corrigir vulnerabilidades nos sistemas. E então temos os hackers de chapéu preto, que, claro, né, têm muitas intenções maliciosas e muitas coisas diferentes, e você tem até mesmo hackers de chapéu cinza e assim por diante. E os números são bastante grandes, porque estamos falando, acho que o número estava em torno de uma vulnerabilidade, isso é para dados de 2024. Estamos falando de potencialmente mais de 1 milhão de pessoas envolvidas nisso. Eu acho que eram mais ou menos esses os números que temos, então é bastante. Mas, por exemplo, então desses números temos, por exemplo, apenas alguns dos mais caros, e os problemas são sobre a infraestrutura para cuidados de saúde, que alguns dados violam um custo de ponte que pode estar indo para bilhões e bilhões de dólares, e isso pode ser para cuidados de saúde, indústria financeira e, claro, infraestrutura, e você pode, claro, tocar coisas como segurança de armas e assim por diante. Então, dessa experiência que você teve antes de se tornar público ou privado, em carreira privada, conte-nos um pouco como o governo dos Estados Unidos da América, neste caso, essas agências, claro, em um nível muito alto, não vou mostrar nada aqui, mas quais são os procedimentos para pessoas que não entendem tanto, mas minha audiência ela é bastante experiente em tecnologia, as diretrizes de alto nível que as pessoas fazem ao lidar com esses hackers de chapéu preto e hackers de chapéu branco e alguma experiência, se você quiser um estudo de caso que você queira compartilhar com o público também. Sim, com certeza, há diferenças entre esses três. Esses três grupos que você mencionou, normalmente, quando falamos sobre hackers de chapéu branco e preto, realmente todos os três grupos, a diferença é a autorização, é como obter as permissões corretas para fazer as coisas que você está tentando fazer. A diferença mais básica entre o chapéu branco. Hackers de chapéu preto é que um grupo, os hackers de chapéu branco, normalmente tem um sistema formal baseado em permissões que eles usam. Eles têm um escopo, têm contratos assinados e têm objetivos em mente que beneficiam as pessoas com as quais assinam o contrato. Os de chapéu preto, por outro lado, fazem suas próprias regras e não pedem permissão ao trabalhar. Então, se realmente reduzíssemos as diferenças mais básicas entre esses dois grupos, seria ao longo das linhas de autorização. Então, os seus chapéus cinza, meio que vivem nos espaços intermediários. Eu penso em chapéu cinza mais como pessoas que ou não obtêm permissão ou não têm um escopo suficientemente estreito. Talvez eles tenham permissão, mas a permissão só vai até certo ponto. Ou talvez eles não tenham obtido permissão, mas têm um objetivo muito específico em mente. Eles são um grupo um pouco mais elusivo para definir, porque muitas pessoas se encontram, infelizmente, na caixa do chapéu cinza, mesmo sem intenção, vindo de como a pirataria é ética, tá? Porque as linhas ficam um pouco borradas em certos pontos, e isso é uma das coisas que eu realmente falo no meu livro, é como chegamos a uma ordem onde os hackers eles se encaixam em um contexto global de um quadro legal que se aplica a pelo menos todos que caem dentro da esfera de influência ocidental. E isso só acontece em meados dos anos 80. Mas vimos esse crescimento da estrutura de permissão, acho, desde o início dos anos 90, que realmente define onde estamos agora ao longo de um período de 30 anos. Com base no que você observa ao seu redor e na sua experiência, antes de irmos para o livro, vamos continuar um pouco mais nessa introdução.
Então, a partir da sua experiência de trabalho ainda dentro dessas grandes organizações, você encontrou um equilíbrio nisso ou haveria, eu diria, como uma perturbação da força, se você usar a metáfora de Star Wars, houve um pouco muita perturbação, como você vê o equilíbrio que temos aqui, porque claro, né, eu acho que especialmente nos últimos 5 anos não houve, além da doença do coronavírus 19, um colapso massivo dos sistemas financeiros ou coisas assim, mas o fato que com a doença do coronavírus 19, as eleições nos Estados Unidos da América e até mesmo o Brexit foram bastante sensíveis em termos de dados, privacidade e todas essas coisas, embora meio que esqueçamos disso. Existem assuntos muito delicados. Gostaria de saber sua perspectiva sobre isso. Porque eu sei que o seu livro aborda muitas dessas coisas, mas eu quero voltar a um segundo nível antes de irmos para o livro. Essa é uma pergunta interessante. Acredito que os hackers autorizados pelo governo ficam fora do framework normal que usamos para hackers de chapéu branco e preto, mas tenho certeza de que outras pessoas têm opiniões diferentes sobre isso. Mas dependendo se você está sendo hackeado ou se você é o hacker em um contexto de ofensa e defesa de um Estado-nação, você provavelmente definiria um operador de computador da Agência de Segurança Nacional de maneira diferente com base no seu próprio contexto no mundo. Então, um alvo da Agência de Segurança Nacional provavelmente vai sentir que um oficial da Agência de Segurança Nacional é provavelmente um hacker de chapéu preto. Mas no contexto da lei americana, eles se encaixariam bastante na categoria de hackers de chapéu branco, porque foram autorizados a fazer tudo isso. Agora, isso é um quadro legal, então é um pouco diferente de um quadro moral e ético que você poderia usar para julgar essas ações. Eu meio que não vejo realmente a sobreposição entre os 2, apenas por causa da grande variação que você tem e como alvos de hacking de Estado-nação e resultados, então eu acho que é realmente difícil unificar esses 2 princípios e fazer uma determinação sobre quem são os mocinhos e quem são os vilões. Eu não acho que seja tão simples assim. Não, isso é um ponto interessante. Então há lá uma linha meio borrada nessas coisas pelo que estou ouvindo. Uau, isso eu não entenderia. Estou tentando digerir. Então, deste ângulo aqui, quando você deixou a CIA e a Agência de Segurança Nacional, você cofundou a Hacking History. Então, nos conte um pouco sobre essa maneira de viver essas duas agências e por que você criou a Hacking History e por que decidiu iniciar este projeto que está investigando o manejo do governo com a comunidade de hackers. Acho que provavelmente a primeira pergunta é, quando você começou a se envolver com a comunidade de hackers, depois que deixou, é claro, a CIA e a Agência de Segurança Nacional. Sim, então eu fui membro da comunidade de hackers desde que estava no ensino médio, então eu estive afiliado à comunidade por muito tempo, mesmo antes de ir trabalhar para o governo, eu já estava interessado em o que faz os computadores funcionarem e o que faz com que eles não funcionem, então por muito tempo fui um estudante dessa disciplina. O que me interessou em fazer a Hacking History é uma história meio relacionada, mas também meio não relacionada. Então, depois que deixei o governo, me interessei por essa história de como as pessoas acabam no serviço governamental, vindo da comunidade de onde venho, conhecendo as raízes de muitas das pessoas com quem interajo na comunidade de hackers e como elas tomam a decisão de entrar para o serviço governamental. Agora, eu tive um caminho diferente de muitos, especialmente das gerações anteriores de hackers que se moviam em direção ao serviço governamental. Mas essa é uma história muito longa e rica que descobrimos mais facetas à medida que fazemos perguntas ao governo e obtemos respostas ao longo de um período muito longo. Então, o projeto História do Hacking, apenas para explicar brevemente, é um projeto que envolve a realização de pedidos de lei de acesso à informação a várias agências governamentais sobre indivíduos e ações, às vezes ferramentas de hacking, pedindo a agências como FBI, CIA e Agência de Segurança Nacional para basicamente nos dar os documentos que você tem sobre essas coisas. E gostaríamos apenas de ver qual é a história do ponto de vista do governo. Podemos conversar com pessoas dentro da comunidade de hackers que ainda estão por aí hoje e perguntar a eles como as coisas funcionavam nos anos 90 e 80.
Mas essas histórias do governo são muito mais difíceis de contar, porque geralmente estão escondidas atrás de cabeçalhos classificados e marcadores de documentos classificados que exigem um processo oficial de liberação e revisão antes da obtenção legítima. Então, esse processo para informações ultra-secretas, por exemplo, leva 30 anos e pode ter extensões que demoram ainda mais. E então também há uma burocracia para liberar esses documentos também, o que leva muito tempo. Então, eu posso fazer uma pergunta a uma agência de lixo de árvore e pode levar 5 ou mais anos para obtermos uma resposta. E por vezes a resposta é deveras interessante. Às vezes os documentos são muito, muito ricos em detalhes e outras vezes eles apenas fazem o que chamamos de uma resposta glomar, que é o clássico eu não posso confirmar nem negar a presença desta informação, e isso é geralmente uma dica tentadora de que há algo lá. Mas realmente não podemos ler muito além disso, né? Infelizmente, geralmente isso apenas significa que você vai ter que esperar um pouco mais até que liberem essa informação. Então, você também é um diretor técnico serial na Sophos Labs e trabalha com detecção de ameaças em tempo real no Linux. Você pode nos falar sobre esse trabalho? E depois eu quero aprofundar, mas gostaria de contextualizar isso para o nosso público também. Sim, então eu estou trabalhando para a empresa Sophos agora, né? Eu sou um gerente técnico trabalhando na detecção de ameaças em ambientes Linux. Então, estamos tentando identificar esses indicadores de violações que são mais baseados em comportamento do que como as assinaturas tradicionais de antivírus. Também temos produtos que fazem isso, mas minha equipe está focada em desenvolver detecção a nível de kernel. Então, se você usar uma ferramenta específica em uma máquina vítima, independentemente de qual seja essa ferramenta, alguns desses comportamentos serão os mesmos e poderemos identificar alguns desses indicadores a nível de kernel que nos ajudam a identificar que esse comportamento pode ser indesejado. Então é isso que fazemos na minha divisão agora. É um trabalho muito importante que todos nós precisamos assumir. Então, agora indo para o livro. Então, o livro é Ato para o Futuro, a incansável perseguição e domesticação de atores pelo nosso governo mundial. Então, o livro é extraordinário porque, no final do dia, você realmente explica a história do hacking e, ao mesmo tempo, contextualiza no caso dos Estados Unidos e também internacionalmente, mas especialmente nos Estados Unidos, e você coloca os últimos 50 anos e também a partir dos diferentes capítulos. Então, você vai desde a era da marca mundial prévia até a subcultura, explicando os Estados Unidos e a tecnologia até a comercialização da tecnologia. Há uma educação fantástica, então eu instigo as pessoas a conversar e a ler e a repensar, porque há grandes coisas aqui. Então, eu gostaria de um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo. É claro que o melhor é comprar o livro e lê-lo, mas qual seria a principal área que você tem aqui? Provavelmente começando com a primeira. Eu tenho várias perguntas aqui, mas a primeira pergunta é sobre os últimos 50 anos de alguma subcultura a comunidade de hackers, como você vê que ela progrediu e um pouco da parte histórica, se você quiser resumir para dar um pouco de uma visão sobre o livro. Sim, essa é a grande questão que eu estava tentando responder. Toda a história que vi sobre a comunidade de hackers sempre foi muito centrada nos Estados Unidos da América. Os hackers americanos estão realizando ações que impactaram o mundo. Eu acho que isso está tudo bem. Mas eu acho que eu sabia antes de escrever o livro que havia mais na história. E eu queria responder algumas dessas perguntas, porque eu sinceramente não sabia, ao começar este livro, o que estava acontecendo em outros países ao mesmo tempo, no mesmo período que costumamos falar sobre hackers começando a surgir e os impactos que eles têm. Mas eu sabia que a tecnologia não existia em um vácuo nos anos 70, como outros países tinham muitas dessas tecnologias semelhantes e o que esses países estavam fazendo com isso. Então, tentando descobrir como construímos um global infraestrutura para hackers existirem dentro de um contexto global para este tipo de interesses de nicho crescerem e, em última análise, se tornarem parte da geopolítica em grande escala, é algo que eu realmente queria aprender mais. Então, como eu digo na concepção do livro,
leva cerca de 50 anos para este estranho grupo de hackers passar de freelancers para se tornarem recursos que o governo busca ativamente recrutar. E há alguns marcos ao longo do caminho que realmente detalham claramente como o governo estava olhando para os hackers. Nos anos 1990, por exemplo, passamos a reconhecer os hackers como esse tipo de grupo fora da lei, que a lei precisava fazer algo a respeito no início dos anos 90 até meados e final dos anos 90, começando a trazer hackers para responder perguntas ao Congresso nos Estados Unidos e olhando para outros países como ajudar outras nações a começar a ver pessoas inclinadas tecnologicamente e hackers especificamente como pessoas que têm informações que podem ajudar o governo em vez de apenas serem consideradas alvos de perseguição legal. Então, é uma longa história, mas curta quando você pensa nela em termos de outros, você sabe, outros grupos que passaram de foras da lei para formas mais aceitas culturalmente de normas sociais. Então, dessa história, uma coisa que eu amo no livro é a incrível educação. Então, você tem a recontagem da história, desde a história de 903, o mágico Neville Maskelyne, e agora sua vida interrompendo a administração no sistema de rádio de Marconi, até os atores se tornarem mainstream no capítulo 9, que é nos anos 80 e 90, e também eles vieram para a imaginação popular, provavelmente com filmes e filmes mainstream que vão desde Matrix a muitos outros. Então, vamos passar pelo começo, que é no final do dia. Você não começa os últimos 50 e sim os últimos 120. Um pouco da sua pesquisa sobre a história do hacking certamente revelou muitos casos fantásticos, mas para aqueles que não estão tão cientes de como isso tem influenciado tantas coisas diferentes, porque é claro, isso começou não apenas antes da internet com o rádio e, claro, o mundo da espionagem é tão antigo que se diz que é a profissão mais antiga da história. Então, se você puder destacar um pouco toda a sua pesquisa que te levou a ver o hacking no tempo presente. É sempre difícil quando você está escrevendo uma história para descobrir por onde começar. Então, começar com Neville Maskelyne, eu pensei que era uma maneira nova e interessante de olhar para os hackers como um grupo de pessoas que estão aqui há muito mais tempo do que normalmente pensamos. Acho que a maioria das histórias começaria nos anos 1970, então tentei começar um pouco mais cedo e sim, e como eu disse, pensar neles menos em termos de um contexto ocidental e mais em termos de um contexto global, como certas sociedades, algo que me interessou encontrar em certas sociedades, tinha um quadro mais robusto de como permitir que os hackers se enraizassem em seus aspectos sociais. Mais do que outros, então, a Alemanha, por exemplo, é uma cultura que, apesar de ter sido dividida durante a Guerra Fria, tinha uma presença muito forte de pessoas como os freakers de telefone nos Estados Unidos. Há uma linha direta desses mesmos tipos de indivíduos que você pode traçar até os hackers ocidentais, um grupo de pessoas muito talentoso e muito influente na Europa. E, da mesma forma, também havia uma cena muito saudável em Melbourne, em Austrália, onde muitos dos hackers australianos viviam e meio que surgiram. Então, uma das coisas mais interessantes que aprendi nesta pesquisa foi entender menos esse contexto localizado de apenas esses 50 estados e como os hackers crescem em todo o mundo, e não apenas em um contexto específico. Então, é claro, quando você fala sobre atores globais, eu tenho que falar sobre anônimos, então eu gostaria que você simplesmente deliberasse, é claro, para onde você quer ir, porque fazendo parte da comunidade você tem acesso a muitas informações. Quando analisamos, eles provavelmente são a organização mais poderosa, ao menos no conhecimento mainstream. Não sei se você quer compartilhar algumas das organizações envolvidas, provavelmente não estou falando muito agora, mas estou indo um pouco além.
percepção mainstream de hacking, mas qualquer tipo de organizações que você queira destacar, quão poderosas elas são, porque agora elas têm sido meio discretas, mas às vezes ser discreto significa que muitas pessoas não estão fazendo, e claro que sempre há um nível de ativismo e um nível de interrupção a fazer. Você acha que agora há mais estabilidade ou há menos, mas há menos percepção nas mentes do público? Anonymous, acho que é meio que a exceção à regra. Anonymous, claro, mais proeminente nos anos 2010, provavelmente mais conhecido por ser o maior grupo afiliado com hackear como uma espécie de técnica ou método de engajamento. Eles cresceram muito, acho, em parte por causa da atenção da mídia e também por uma associação livre que permitiu que qualquer pessoa que quisesse reivindicar uma afiliação com Anonymous fizesse essa reivindicação e se tornasse parte de um grupo descentralizado de pessoas. Foi uma coisa muito atraente na época que acho que temos dificuldade em ver uma replicação antes ou depois. Então, o que tínhamos visto antes do surgimento do Anonymous como um grupo eram conferências, conferências de hacking, como a DEFCON, surgiram nos anos 1990. Vimos grupos surgirem na Europa que também foram meio que construídos em torno da base, como o mesmo tipo de base como o Chaos Computer Club, famosamente fundado em parte pela Holanda e Alemanha. E então, mesmo apesar de uma comunidade de pessoas que estava crescendo, o Anonymous meio que se destacava sozinho, e é um número gigantesco de pessoas que afirmavam fazer parte desse grupo. Então, como isso mudou ao longo do tempo? Bem, eu acho que é difícil manter um grupo tão grande e também manter um tipo de uma face de legitimidade em uma base contínua, certo? Então, o que vimos é uma espécie de retorno à forma com novos grupos que definitivamente ainda estão operando, seja eles operando em um contexto mais estável ou instável. Acho que é meio difícil julgar quando está bem aqui na nossa frente em termos de cronogramas, mas grupos menores eu acho têm muitas vantagens sobre grupos maiores como o Anonymous. Por um lado, com menos pessoas envolvidas, há menos testemunhas que poderiam relatar seus crimes e acusar você de trabalhar com cúmplices. É mais provável que você não seja pego. Isso meio que te dá mais flexibilidade em termos de onde você pode colocar seu esforço. Então eu acho que este é o tipo de estado natural para os menores grupos de hackers mais insulares, é o tipo de estado natural agora para esses tipos de grupos, o tipo de grupos de hackers fora da lei, se você quiser. E é realmente, efetivamente, claro, uma grande parte do que percebemos entre o descentralizado e a descentralização, mas também as narrativas em torno disso. Então eu quero pegar uma de suas histórias que você tem, que foi a história por trás de quando seu computador, quando você era adolescente ou durante o ensino médio, que foi infectado com boletim de ocorrência sobre essa influência e seu entendimento sobre hacking, mas eu quero passar disso para o livro, porque no outro dia essa é a parte de hacking, mas também a parte de segurança cibernética e, claro, o seu livro que abrange muitas dessas diferentes áreas. Mas eu gostaria de ir dessa história para a pesquisa que você fez no livro. Como você vê isso? Porque, é claro, agora as crianças, se você colocar uma adolescente normal na escola, terá todo tipo de desafio de cibersegurança. Entramos também no tópico de inteligência artificial. Gostaria de fazer um paralelo entre sua experiência, que moldou seu entendimento de hacking e cibersegurança. Sim, sim, hackers jovens sempre foram uma coisa. Há uma espécie de liberdade que, quando você está aprendendo coisas complexas, é bom ser jovem. Você pode se safar mais. E, infelizmente, às vezes você aprende lições da maneira mais difícil. Essa foi meio que a minha história com o Backorgas 2K, que é uma ferramenta muito famosa que surgiu por volta do ano 2000, feita por um grupo muito famoso de hackers, que, por acaso, sou amiga de vários membros agora do grupo Cult of the Dead Cow. Até mesmo alguns dos desenvolvedores sem a ferramenta original dela, que é meio que cativante para mim pessoalmente, porque me lembro da minha experiência com isso quando foi lançado, e então eu tinha alguns amigos no ensino médio que estávamos todos meio que nos gabando uns dos outros, e eu era meio que uma recém-chegada àquele grupo.
E um deles me deu um disco com os arquivos que eles me disseram que eu deveria tentar colocar no meu computador e brincar com eles. E eu me auto-infectei com um dos ex-casais vítimas que estava lá, mas é isso que eu quero dizer. Como aprender da maneira difícil faz parte da experiência, eu acho. É, é engraçado em retrospectiva, mas é profundamente constrangedor no momento em que aconteceu, então estou me arriscando aqui para contar a história. É definitivamente uma fonte de constrangimento leve para mim agora. Eu não acho que seja, assim, porque fez parte do que você é hoje. Acredito que essas histórias são fundamentais. E para quem está nos ouvindo, embora nossa audiência não seja de adolescentes, isso é muito importante porque só se aprende com os erros, especialmente quando se trata disso. É bastante importante, né? Então, seu livro ele aborda muitos tópicos de alto perfil e eu quero ser consciente do seu tempo. Então, um deles é a guerra cibernética. Vamos colocar dessa forma. A guerra cibernética depende de como você a escreve. Então, como você vê isso, porque provavelmente é um dos maiores desafios que você está enfrentando agora entre os países. Há várias implicações, desde a privacidade dos dados até económicas, financeiras e geopolíticas. E vai ser. Então, você pode destacar isso sobre o conflito geopolítico de vida e morte e nossos ocorre e as implicações na guerra cibernética? Sim, guerra cibernética ela é um conceito interessante, porque é um tipo de tópico que está no olho de quem vê. A guerra cibernética é o que você faz dela. Então, existem incidentes na história recente que podemos olhar e dizer: ei, isso parece que foi um ato de guerra, mas nós realmente não respondemos a isso da maneira que você faria se fosse realmente considerado um ato de guerra. Então, existem muitos motivos para que isso possa acontecer em um contexto geopolítico. Mas quando você pega um conceito como um ato de guerra, por exemplo, algo que deveria ser um conceito muito preto no branco, sabe? Se você solta uma bomba no país de alguém, isso é uma declaração bastante clara de início de uma guerra. Mas com algo como hacking é um pouco mais uma área cinzenta. É um pouco mais difícil de definir. Então você certamente poderia, sabe, afirmar que, por exemplo, como a violação da Office of Personnel Management dos Estados Unidos de, caramba, quase 10 anos atrás agora, quase, podemos identificar o país que estava por trás disso. Podemos identificar que foi um grande problema na época, mas não entramos em guerra com a China por causa disso. Então, consideramos isso um ato de guerra? Acho que depende se o governo atacado considera isso, certo? Portanto, a guerra cibernética é um conceito muito mal compreendido por esse motivo. Mas também se divide em várias partes diferentes. Tipo de subcategorias, eu acho, de violação internacional. Você pode fazer coisas como espionagem, por exemplo, algo que não costuma resultar em perda de vida, mas nós contextualizaríamos isso como um ataque cibernético. Bem, certamente não fizemos isso com a violação da OPM, então eu acho que nesse sentido, não fizemos. Mas e se, por exemplo, uma nação conseguisse acesso à rede elétrica, que foi o que a Rússia fez na Ucrânia em 2014, 2015, e desligasse as luzes? Isso seria um ato de guerra? Bem, novamente, Rússia e Ucrânia não entraram em guerra naquela época por causa dessa ação especificamente. Então, mesmo um ataque a uma ponte usando métodos eletrônicos não é necessariamente considerado um ato de guerra, pelo menos pelos padrões de hoje. Então, acho que isso pode ser o resultado de uma definição em evolução do que a guerra parece na era moderna. Certamente é algo que muitos observadores e eu estamos atentos. E é uma coisa interessante que estamos definindo ativamente agora mesmo enquanto falamos. Então, você acha que a partir desse trabalho, como você disse, o que que é um ato de guerra e o que que não é um ato de guerra, mas há muita perturbação. Por exemplo, estamos falando sobre eleições, estamos falando sobre finanças, partes. Há muitas coisas acontecendo agora em termos de geopolítica, mas especialmente quando se trata de dados e a privacidade relacionada aos dados. Então, há uma coisa que você também menciona, mas acho que faz parte do seu trabalho. Então, se você olhar para a privacidade e todas as diferentes partes que integram parte da cultura de hacking,
um dos maiores desafios que estamos enfrentando agora é definitivamente nossos dados sendo usados como arma para muitas coisas. E para nós, eu sei que no seu livro você também aborda uma parte do lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e muitas outras coisas diferentes. Então, vamos olhar para essa parte, né? Porque é um grande tópico, a privacidade dos dados e a integração dos dados na comunidade de hackers, mas também em geral, no mundo geral da cibersegurança em que vivemos agora. A privacidade dos dados tem sido um grande problema desde os anos 20 e certamente desde a virada do milênio. Acho que as pessoas têm pensado sobre isso, como isso as afeta pessoalmente, mas se tornou muito premente definitivamente nos últimos 15, 20 anos, quando começamos a ver essas grandes violações de agências de crédito. Por exemplo, o roubo de identidade se tornou um problema muito maior ao longo do tempo. Então, isso se tornou um mais tópico que impacta diretamente as pessoas de maneiras agora do que fazia em décadas anteriores. Então eu acho interessante ver como as pessoas comuns reagiram a essa realidade. Definitivamente há uma maior conscientização sobre segurança nas pessoas hoje em comparação a 15 anos atrás. Então, as pessoas realmente se acostumaram com a ideia de proteger suas informações o máximo possível. Mas o lado interessante dessa questão é que elas também se acostumaram muito a ter suas informações pessoais vazadas através de inúmeros vazamentos corporativos que aconteceram nos últimos 20 anos. Então é um pouco frustrante. Situação para alguém que trabalha com segurança como eu, porque tentamos ao máximo proteger essas informações. Porém, no fim, nem sempre cabe a nós individualmente resguardar tais dados. E muitas vezes as pessoas a quem confiamos essas informações as manuseiam de forma inadequada ou não fornecem o mesmo nível de salvaguardas de proteção para elas. Então, todos nós meio que vivemos à mercê de empresas que você sabe não é realmente um grande problema para eles se perderem toda a sua base de clientes, mas certamente é um problema para todos nós. E a maneira como eles parecem achar adequado responder a isso nos anos passados é nos dar um ano gratuito de monitoramento de crédito que eu acho que a maioria vê como não suficiente para o nível de problemas que isso causa. Sim, é meio que cada vez mais sensível também, porque traz muitos níveis. Então, ao entrar nos níveis de como as diferentes partes da política têm se integrado, uma das coisas em seu livro é muito positiva ao mesmo tempo, porque toca em todas essas coisas diferentes. Mas quando você olha para o mundo da política e o mundo do uso, da invasão de sistemas, e seu livro toca muito nisso e em toda a pesquisa que você faz, como você vê isso, você é mais otimista, você é mais negativo, como você vê esse tipo de impacto e as diferentes reações com base em sua pesquisa e também em sua experiência. Nós fizemos muitos avanços nos últimos 20 ou 30 anos ao estabelecer como as normas parecem em relação à invasão de sistemas e quais devem ser as expectativas de uma nação fazendo isso para outra. Então, coisas como eleições, por exemplo, se tornaram um ponto muito crítico para este tópico, porque parece acontecer em todas as eleições agora, e o que esperamos como sociedade em relação a isso também evoluiu. Eu sei que nas eleições de 2016 nos Estados Unidos da América parece ser baseado em relatórios investigativos feitos pelo governo que houve alguma interferência. A extensão dessa interferência eu acho, tem sido um assunto de debate por bastante tempo. Mas a capacidade do público de entender isso, às vezes, tem sido um pouco abaixo do necessário para entender o contexto desses esforços, certo? Então, em 2016, por exemplo, a interferência russa nas eleições dos Estados Unidos da América foi realmente mais uma campanha de influência do que um esforço direto para hackear a votação, por assim dizer. Então, não havia o suficiente, com base nas informações que vi, esforço suficiente que realmente resultou em mudança de votos, o que é uma conclusão muito diferente de chegar sabe, a uma campanha de influência sempre presente acontecendo em todo o mundo de uma nação para outra. Isso é influência, poderia ser considerado interferência.
Mas o quanto isso realmente muda o resultado de uma eleição é algo muito difícil de determinar. O problema é que isso se tornou um tópico nebuloso para a maioria das pessoas entenderem e discutirem. Então fica difícil realmente ter uma discussão sobre o que precisamos fazer como sociedade nos Estados Unidos para responder a isso. E eu estou otimista ou pessimista? Honestamente, estou pessimista sobre a capacidade do governo de responder a qualquer crise no momento. Minha esperança é que melhore. Mas temos várias outras áreas que exigem atenção de nossos legisladores há muito tempo. E é então, lamentavelmente, inadequado para realmente resolver muitos desses problemas. Então, eu gostaria de ver mais ação lá, mais medidas tomadas. Então, vou citar do livro na página 294, você tem essa parte do epílogo, você tem uma citação fantástica que eu quero trazer aqui. Então, uma citação escrita fantástica. No cenário atual de violações de alto valor em redes corporativas, novas abordagens foram pensadas sobre como as empresas podem e devem respondê-las. Uma ideia que ganhou alguma proeminência na última década é abrir caminhos legais para que as empresas empreguem seus próprios atores ofensivos para reagir àqueles que as atacaram. Esta é uma grande área, pois atualmente o maior risco para uma empresa, incluindo a minha, é o ransomware e os ataques de negação de serviço, dos quais provavelmente fui vítima recentemente na Microsoft. Então, o que você colocou aqui é provavelmente o que eu, como empresa, gostaria de fazer. Mas isso implica que você precisa ter capacidade de hackear, e para entrar nisso você implica que precisa fazer parte da comunidade. Eu diria que provavelmente 0 a 1% das empresas terão capacidade para isso. Como você vê isso em um cenário mainstream onde a tecnologia será exponencialmente mais poderosa e os hackers também usarão a inteligência artificial para causar muitos desses danos e diferentes problemas? Sim, houve algumas análises sobre como a inteligência artificial mudou o espaço de segurança ofensiva. Não sei se já teve um impacto significativo, mas isso pode mudar em 5 anos ou em um período de tempo menor que esse. É meio difícil dizer. À medida que as perspectivas sobre essa tecnologia flutuam, certamente ser capaz de desenvolver código mais rápido e alterar a funcionalidade do código para que pareça diferente do que é de uma versão para a próxima, isso pode fazer uma grande diferença. Mas para coisas como hackback, que acho que foi a que essa citação do livro se referia, é um conceito interessante que acho que o público ainda não compreendeu totalmente. É uma questão muito complexa que pode ser simplificada em que não é um argumento moralmente sólido contratar um hacker para ir atrás de alguém que te hackeou se você fosse Uma empresa? certo? Há muitas complexidades ao fazer isso, como você sabe exatamente quem era, considerando a natureza de poder redirecionar conexões de rede. Pode ser realmente difícil descobrir coisas como a atribuição de um ataque, que é uma das coisas que você precisaria saber para fazer isso efetivamente. Mas uma das perguntas mais interessantes para mim é: qual é o verdadeiro nível de espionagem corporativa que temos nos Estados Unidos? Porque eu não vi muitas fontes de informação para lidar com essa questão. Certamente existem muitos estados-nação, mas quando se trata de uma corporação indo atrás de outra, é possível que, como os atores de ransomware, por exemplo, é possível que eles tenham sido contratados como parte de uma campanha de espionagem corporativa? Então eles poderiam ter mencionado isso em algumas das palestras que dei ao longo dos anos. É possível que eles possam estar tirando um proveito duplo, sendo pagos por algo que já receberam. Uma entidade corporativa para ir atrás de outra para ganhar dinheiro dessa maneira, mas então eles também ganham uma segunda quantia de dinheiro com uma campanha de resgate, fazendo a vítima pagar a eles. Então, existem muitas perguntas interessantes que eu não acho que tenhamos acompanhado no entendimento público de onde a invasão de sistemas está agora. E estou interessada em ver como isso se sobrepõe, particularmente nos próximos 10 a 20 anos, caso em que eu possa escrever um segundo livro. Eu não sei, vamos ver, mas é um ambiente que se move muito rápido, que é fascinante, porém decepcionante, pois nunca se tem informação suficiente.
Sim, e eu acho que você tocou em um elemento chave, porque é sobre como você junta isso e especialmente como você o impulsiona, né, porque uma coisa e eu acho que seu livro toca em algo muito interessante, é que, no final do dia, e eu vou citar também, no apelo geral, a natureza da cultura moderna de atuação é mais aberta, aceitando e apoiando agora do que nunca foi antes, o que é bastante positivo, uma coisa muito positiva. Eu sei que estou passando do tempo, então apenas mais 2 perguntas se você tiver tempo. Então vamos olhar para as implicações éticas na atuação, mas do ponto de vista por exemplo, você tem uma parte muito sensível em relação, é claro, né, ao gênero. LGBTI, claro, minorias, que é sempre uma parte complicada em qualquer lugar. Bem, a história da humanidade não é nada nova, mas agora também temos outras capacidades, então essas implicações éticas, como você vê isso na cultura hacker, mas também em toda a da segurança cibernética e toda a educação em torno disso em geral. Sim, a coisa engraçada sobre a comunidade hacker é que eu acho, na minha experiência, que os hackers, sempre se viram através de uma lente principalmente igualitária. Tipo, um hacker é um hacker, eles se julgam mais pelo que sabem e pelo que não sabem. Historicamente, tem sido um julgamento muito mais severo do que é hoje, sabe, o padrão mínimo básico de conhecimento era uma coisa que, se não fosse extremamente necessária, seria rejeitada por certos grupos ou ridicularizado por esses grupos por sua falta de conhecimento. Acho que existem mais grupos agora que são mais abertos e aceitam pessoas que estão aprendendo e entendendo, sabe? Essa pessoa está apenas tentando aprender os detalhes dessa coisa e não vale a pena zombar dela, porque ela pode ser a próxima pessoa com quem você trabalha. Então, coisas como gênero e sexualidade nunca foram realmente um fator importante, ou pelo menos não algo que tenha sido altamente exclusivo na comunidade hacker, pelo que eu posso dizer. O que é um sinal realmente bem-vindo para um grupo que tem sido considerado desajustado. Parece haver uma espécie de entendimento comum de que não importa quem você é ou de onde você vem, se você está interessado em aprender, especialmente agora, todas essas coisas, são vestigiais, elas não são tão importantes quanto o interesse e a curiosidade que você tem. Então estou otimista de que as coisas continuarão boas dessa maneira no futuro e elas realmente melhoraram mesmo nas áreas que podem ter sido deficientes no passado. Bem, isso é uma ótima coisa que também mostra o quão aberta é a comunidade. E eu sabia um pouco, né, mas é ótimo ouvir isso e gosto que estamos indo nessa direção. Então, eu tenho 2 últimas perguntas. O custo da segurança cibernética deve chegar a 10,5 trilhões anualmente até 2025 e parte disso será devido a ataques aprimораdos por inteligência artificial. Então, isso já é mais ou menos dado oficial. Então, é claro, nas pessoas estão nos ouvindo, eles não são especialistas, como você, tenho certeza que há pessoas que querem saber, mas qual seria, como educador e alguém que lida com a segurança cibernética para viver, como você acredita ou como você sugere para as pessoas que estão nos ouvindo? Porque um dos desafios que estou enfrentando é a completa falta de alfabetização digital, e isso é mais amplo, de crianças a adultos, e o outro é ainda mais alarmante. Mesmo em grandes empresas, como a minha própria, o desafio é fazer as pessoas entenderem alguns termos. Estou em uma empresa de tecnologia que constrói inteligência artificial e as pessoas têm toda a sua expertise. Então eu apenas tentaria entender aqui, e até mesmo eu como uma coisa, é eu como um especialista e como um construtor de tecnologia. A outra coisa é lidar com senhas, lidar com muitas coisas. A inteligência artificial, especialmente a superinteligência artificial S que estamos construindo, vai possibilitar isso, porque em breve a inteligência geral artificial saberá mais sobre nós do que nunca e elas podem fazer qualquer coisa, antes até mesmo nos manipular, que é provavelmente o meu maior medo, mas bem, ouvindo, é uma grande questão. Mas como alguém que lida com isso no dia a dia e também olhando para os números que são quase 10 a 15% da economia global, como você vê, especialmente como podemos nos proteger, nossas famílias, nossos ambientes.
E também tenho um senso crítico, né, especialmente com o meu público, porque espero que eles sejam um pouco mais ativos, porque uma das coisas que me preocupa muito é a falta de compreensão das pessoas sobre a seriedade disso. Então, minha resposta para isso seria que as pessoas precisam ter algum nível de consciência do que está se desenvolvendo em pelo menos ter uma ideia vaga do que é a vanguarda, ou pelo menos conhecer alguém que saiba disso para que todos possamos entender melhor quais são nossas exposições à segurança. Sempre haverá o compartimento de tecnologia e negócios que não podemos controlar, como quem fornece nossa energia, quem gera nossa eletricidade e a distribui para nós. Por exemplo, a indústria é uma dessas áreas que simplesmente não podemos controlar e, portanto, a inteligência artificial pode desempenhar um papel maior nessas organizações à medida que gastamos dinheiro para aumentar nosso jogo de segurança nessas áreas. As coisas só vão ficar mais complexas em termos de terminologia e integração de tecnologia. Então, eu, por exemplo, também cofundei uma pequena empresa para descobrir possíveis respostas com a inteligência artificial, especialmente sobre segurança. A empresa se chama Neuralize Pi. E o que estamos tentando fazer temos como registros, por exemplo, são toneladas e toneladas de registros que são gerados por empresas, como centenas de gigabytes, terabytes de registros que são gerados por grandes empresas hoje. Analisar e compreender esses registros em larga escala é um antigo desafio. Mesmo para um analista humano experiente na indústria há 15 anos como eu, entender o significado de todos esses registros pode ser uma tarefa assustadora. A inteligência artificial é capaz de preencher lacunas como tecnologia assistiva em vez de algo que Pode completamente. substituir pessoas, especialmente se tivermos como um potencial acidente industrial como as condições para isso acontecer. Eu posso ver a inteligência artificial sendo uma tecnologia assistiva para evitar esses tipos de resultados, ou até mesmo investigar problemas para encurtar a duração de um relatório de incidente após uma violação, por exemplo. Existem áreas onde definitivamente vejo essa tecnologia sendo aplicada. Infelizmente, no último ano ou dois, na minha experiência, nas minhas observações, houve uma espécie de desaceleração crítica devido às condições macroeconômicas para financiar novas startups como essa. Então, estou esperando que isso melhore nos próximos 1 ou 2 anos, mas definitivamente há espaço para crescimento lá que eu adoraria ver e fazer parte. Isso me leva à última pergunta que queria abordar. Uma das coisas que você menciona em Neuralize.ai é justamente isso, e quero aprofundar um ponto. Então, você tem a parte da inovação, onde, como eu disse, existem muitas oportunidades. Normalmente, tento analisar os riscos, mas também quero olhar para as possibilidades. Então, a análise, proteção e uso de ferramentas de inteligência artificial. Então, uma parte muito importante do Elevate Tech Stack é a criação de propriedade intelectual, que é uma das áreas. Então, como você vê isso? Porque no final do dia, uma das coisas que a agricultura criou foi eu destaquei os problemas e, claro, é super importante testar. Você sabe se que a agricultura é a cultura de testes de todo o nosso software e diferentes coisas, mas a criação do IB é porque um dos desafios que temos agora é como podemos realmente, em uma ponta, criar inovação depois. A inteligência artificial está criando os LLMs, estão basicamente roubando tudo e criando novos níveis, e também criamos tudo com os olhos deles também. E ao mesmo tempo, para nós, um dos desafios, às vezes, eu penso nisso. Ok, se eu olhar para todos os dados que eu coloco no ChatGPT ou Claude ou qualquer outra inteligência artificial, eles sabem tudo sobre mim. E eles podem até mesmo gerenciar a maneira como eu escrevo, quão tenso eu estou, quão emocional eu estou, ou se as perguntas que eu faço e assim por diante. Como podemos olhar para a criação de propriedade intelectual? Tenho um conceito que provavelmente vou provocar como a última pergunta. Cada pessoa possui um endereço de propriedade intelectual pessoal. São nossos próprios dados, nosso próprio tipo de qualquer coisa que colocamos online e também como nos percebemos. A segunda parte é a propriedade intelectual que criamos com nossos negócios, organizações e até mesmo dentro delas. Então eu sei que é uma grande pergunta, mas eu sei que como pesquisador eu quero colocar essa como a última. E também eu acho que os hackers têm muito conhecimento porque eles sabem como lidar com todas essas diferentes camadas.
Eu quero contextualizar isso na sua experiência com hacking e no fantástico livro que você fez. Tenho certeza de que teremos casos emblemáticos sobre isso, no futuro muito próximo, mas também podemos olhar para casos anteriores, que acho que são formativos na tentativa de descobrir onde estamos nesta jornada tecnológica. Claro que há um famoso de décadas atrás envolvendo Andy Warhol e sua cópia de arte e reprodução e o que isso significa para o uso justo, que acho que desempenha um papel nisso, mas é definitivamente algo que tem sido criticado, crítica que tem sido direcionada a empresas de inteligência artificial sobre como lidar com isso, a propriedade intelectual em termos do que é justo e do que não é justo. Para muitos criadores de novas propriedades intelectuais, há certamente um sentimento de o que é bom para um é bom para o outro, certo? Se eu crio uma propriedade intelectual e uma empresa maior vem e a utiliza para seus próprios fins, por que que eu não posso processá-los? Eles me processariam se os papéis fossem invertidos. E honestamente, né, eu acho que as empresas de inteligência artificial têm uma grande tarefa à frente para explicar por que isso é moral e eticamente aceitável. Acho que é uma pergunta difícil de responder. É uma pergunta difícil de responder claramente, mas é definitivamente um problema que precisa ser resolvido antes que possamos ver o tipo de adoção ampla e criação envolvendo inteligência artificial ou reprodução, em alguns casos usando inteligência artificial, que eu acho que os criadores originais dessa tecnologia pretendiam. Então, vamos ver como isso se desenrola, mas pode não ser por mais alguns anos. É um grande sim, eu agradeço. Então, bem, Emily, foi uma honra ter você aqui. Eu sei que passamos um pouco quase perto de 1 hora e meia, então, para as pessoas que estão nos ouvindo, por favor, peguem o livro. É uma ótima história da cultura hacker do século XX. Bem, a cultura hacker, vamos colocar dessa forma, mas também diz o que eu gosto é que você é bastante positiva, na verdade, muito mais do que eu pensei que seria, provavelmente mais alarmista, e eu gosto desse nível de parte muito segura que acho que todos nós precisamos, e também o livro passa por muitas coisas. É claro que não tocamos, eu não queria entrar muito em todos os detalhes, mas há muita educação aqui e eu acho que você é uma ótima educadora, na verdade. Isso é, eu estou realmente lendo e repensando e colocando muitas coisas como minha própria educação. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, por favor, ajam para o futuro. Vamos colocar muitas informações sobre o livro. Teremos livros separados A, B, C sobre o livro. Emily, muito obrigado por fazer essa grande quantidade de pesquisa. Tenho certeza que tentaremos trazer mais para eu estou fazendo séries demais em termos de cibersegurança, hacking, o segundo de negócios, porque é uma área que eu sempre gosto de fazer, mas sou muito grato por esta fantástica pesquisa que acho que realmente ajuda todos no mundo. Obrigado.